pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo sobre um livro do Alberto Mangel, e dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre o leitor como metáfora, o viajante, a torre e a traça. Aqui no canal a gente já tem um vídeo para outro livro do Mangel, que é o Encaixotando a minha Biblioteca, esse livro aqui que eu li em 2022. Gente, eu achei maravilhoso, recomendei demais para vocês naquele vídeo, e o leitor como metáfora não foi diferente. Já adianto para vocês que foi uma leitura muito enriquecedora, eu amei, já entrou para minha lista de melhores leituras de 2024. Acho que eu e o Mangel a gente tem uma conexão muito boa, apesar de eu não concordar com algumas coisas em relação à questão da internet, da leitura eletrônica, né, que ele chama aqui, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas mesmo com as minhas discordâncias em relação a alguns pontos aqui referentes à internet, que o Alberto Mangel vai comentar, coisa que ele comenta também aqui no Encaixotando a Minha Biblioteca, né? Mas aqui, esse livro, ele foi publicado depois, né, desse daqui, alguns anos depois. Então, a crítica aqui que ele faz à leitura eletrônica é bem mais ferrenha, bem mais forte do que no Encaixotando a Minha Biblioteca. Mas tirando esse ponto, que apesar de que tem alguns comentários que ele fez que eu concordei e outros não, mas mesmo assim, eu achei que foi um livro que foi uma leitura muito boa, muito enriquecedora. Eu até adiantei no vídeo de leituras do mês, né, que saiu recentemente, né, que esse livro me convenceu a ler a Divina Comédia. Eu vou até pegar a biografia do Dante para já me preparar para essa leitura, porque o Mangel é muito fã aqui do Dante. Ele vai usar o Dante aqui como um dos leitores, que é o leitor viajante. Então, como diz aqui o subtítulo desse livro, a gente vai analisar então 3 metáforas referentes aos leitores, que é o leitor viajante, o leitor da Torre de Marfim e o leitor traça, ou o louco dos livros, como o Mangel também vai usar aqui uma dessas imagens. Logo aqui no comecinho do livro, o Mangel ele vai então explicar para nós o que significa essa expressão, o leitor como metáfora. Aqui na página 13 ele vai dizer: para incrementar as possibilidades de entendimento mútuo e criar um espaço mais amplo de sentido, a linguagem recorre a metáforas, que são, em última instância, uma confissão do insucesso da linguagem em comunicar diretamente. Por meio de metáforas, experiências num campo são iluminadas por experiências em outros. Então, ou seja, a metáfora ela é um recurso que nós utilizamos, né, seja no texto literário, seja até mesmo no próprio dia a dia mesmo, que quando a gente não consegue descrever uma situação, uma emoção, um sentimento, e a gente recorre a imagens. Se você até pegar no próprio dicionário, o Priberan, ele vai definir a metáfora como uma figura de retórica em que a significação habitual de uma palavra é substituída por outra, só aplicável por comparação subentendida. E aí coloca o exemplo de uma metáfora, um trecho de um poema do Camões, em que começa assim: amor é fogo que arde sem se ver. É um dos poemas mais famosos da língua portuguesa, e que já começa então com uma metáfora. Então aqui no caso o leitor, ou seja, nós leitores somos a metáfora, em que nós somos então comparados, tá? Não seria essa a melhor palavra, mas eu vou usar. Nós somos comparados a algumas imagens, e que essas imagens têm um significado, têm uma representação para nós. Então o Mangel vai dizer que uma metáfora muito comum, que é muito usada quando a gente quer falar sobre o mundo, né, sobre o nosso mundo, o nosso universo, nossa vida, né, que é a metáfora do livro aberto, né, que o mundo é um livro que precisa ser lido, e o leitor seria esse viajante que precisa desbravar esse mundo. Que justamente, então, que é uma das metáforas do livro. Então, esses 3 pontos, esses 3 subtítulos aqui são as metáforas referentes ao leitor, se isso ainda não ficou claro para vocês, ok? Aí lá na página 16, ainda da introdução, o Mangel escreveu assim: leitores da palavra impressa ouvem dizer com frequência que suas ferramentas são antiquadas, que seus métodos são ultrapassados, que eles precisam aprender as novas tecnologias ou serão deixados para trás pela manada galopante. Talvez, mas se somos animais gregários que devem seguir os ditames da sociedade, não deixamos de ser indivíduos que aprendemos sobre o mundo ao reimaginá-lo. Isso aqui está até em itálico, né? Ao juntar palavras a ele, ao reencernar nossa experiência por meio dessas palavras. No fim, pode ser mais interessante e mais esclarecedor nos concentrarmos naquilo que não muda em nosso ofício, naquilo que define radicalmente o ato de ler, no vocabulário que usamos para tentar entender, como seres autoconscientes, essa habilidade única nascida da necessidade de sobreviver por meio da imaginação e da esperança. Então, assim, gente, esses insights que o Mangel tem ao longo do livro, assim, são maravilhosos, assim, sabe? Eu acho que ele coloca tão bem, assim, em palavras, até mesmo usando metáforas, né?
tudo que muitas vezes a gente pensa, sente quando a gente está lendo um livro, principalmente quando é aquele livro que nos marca, que nos dá assim uma outra visão do mundo, uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar comportamentos, relacionamentos. Então, assim como o Encaixotando a Minha Biblioteca, também tem um tom de defesa aqui dos leitores, né? Apesar de que a metáfora da torre e da traça, elas têm um sentido um tanto mais negativo em comparação, por exemplo, com a metáfora do viajante. Mas mesmo nessas duas conotações negativas que foram ganhando esse tom negativo, na verdade, ao longo do tempo, né? Ao longo dos séculos, né? Existe sim algo de bom do leitor da Torre de Marfim e do leitor traça. E aí ele vai abrir então com o leitor como viajante, né? A leitura como reconhecimento do mundo. E nesse capítulo ele vai citar então a Bíblia como um livro também que é um livro de viagens, né? Então a gente tem várias histórias de peregrinação na Bíblia, como o Êxodo, como as viagens de Abraão, como, enfim, o povo hebreu que vai e volta da sua terra, enfim, várias histórias de viagem. E também um outro livro de viagens muito famoso, assim, dos mais antigos, tão antigo até mais do que a própria Bíblia, que é a Epopeia de Gilgamesh. Também, né, ele vai dedicar nessa primeira parte todo um capítulo sobre a Epopeia de Gilgamesh. Inclusive, eu conheci essa história desse livro por causa do Mangel. Eu até comprei a minha edição, acho que eu comentei com vocês no último vídeo que eu comprei a Epopeia de Gilgamesh por influência do Mangel. E lá na página 30 ele faz um comentário bem interessante. Eu vou ler bastante trecho desse livro aqui pra vocês, tá, gente? Porque tem tantos trechos interessantes que eu acho legal comentar. As páginas que virão prometem um ponto de chegada a respeito das histórias de viagem e do leitor que acompanha essas histórias de viagem, né? Ele vai dizer: as páginas que virão prometem um ponto de chegada, um vislumbre do horizonte. As páginas já lidas propiciam a possibilidade da recordação. E no presente do texto existimos suspensos no momento que muda o tempo todo, uma ilha de tempo tremulando entre o que sabemos do texto e o que ainda está por vir. Todo leitor é um Crusoe de poltrona. Então ele vai dizer, Crusoe é personagem do Robinson Crusoe, do Jonathan Swift, que também é um viajante, né? Então, tal como os personagens que fazem parte das histórias de viajantes são os viajantes da história, nós leitores também, quando a gente abre o livro, quando a gente começa a ler essas histórias de viagens, nós nos tornamos companheiros de viagens desses personagens. E como exemplo de uma história de viagem que ele vai pegar, ele escolheu a Divina Comédia, o que eu achei uma escolha no tanto curiosa, porque a gente não pensa na Divina Comédia como uma história de viagem, assim, pelo menos eu não estou acostumada a ver em livros sobre literatura, livros sobre livros, até mesmo em textos de crítica literária, esse tom mais de esse uso da Divina Comédia como uma história de viagem, por exemplo, como a gente vê em Moby Dick, até no próprio Robinson Crusoe, na Ilha do Tesouro também. Quando a gente pensa em história de viagem, né, vem logo à mente, né, a nossa mente, essas histórias. Mas dificilmente alguém vai dizer a Divina Comédia. E justamente é a Divina Comédia que o Mangel vai escolher como exemplo aí do leitor de história de viagem e do leitor viajante, que sendo o próprio Dante, que é o protagonista, então, é da comédia. Lá na página 43 ele vai comentar assim: sabendo tudo isso e tendo tal vantagem, estaremos nós, os leitores, à altura da tarefa, ou seja, de acompanhar Dante, né? Conseguiremos ser companheiros de viagem dignos de um aventureiro tão extraordinário? Para levar a cabo sua jornada, conforme sabemos, o homem Dante se converteu no peregrino Dante, que por sua vez se converteu no poeta Dante, o cronista de suas aventuras. E nós, como seguidores da viagem de Dante, ao aceitar o papel agora designado a nós, devemos por nossa vez perder nossa identidade comum e nos converter também em peregrinos, transformados pelo ato da leitura em personagens necessários da história, aos quais Dante se dirige repetidamente, para nos alertar, nos guiar, nos instruir, nos estar a refletir e a agir do modo mais elevado. E assim, gente, mais pra frente ele vai comentar também que as descrições do Dante sobre, né, os reinos que ele estava visitando, né, Céu, Inferno e Purgatório, eram descrições tão vívidas que um jovem Galileu, lá nos seus 24 anos, ele deu uma palestra científica a respeito de onde poderia estar localizado geograficamente o inferno, baseado nas descrições que o Dante coloca
na sua comédia. E essa imagem pra mim é do leitor viajante, eu acho que foi, apesar de eu ter me identificado mais com a metáfora do leitor da Torre de Marfim, eu já vou chegar lá, né, apesar das suas conotações negativas e tudo mais, mas essa imagem do leitor viajante que acompanha o personagem a bordo e que o personagem precisa, então, quando ele termina, quando ele vai viver a sua experiência e depois ele volta e ele vai contar essa experiência para nós, né? Normalmente o personagem está contando a sua viagem para nós e ela já aconteceu, então ele vai reviver essa viagem, algo que ele vai dizer até aqui na página 45, ó. Cada narrativa de viagem declara que em meu fim está o meu começo. Uma vez que tendo chegado o viajante, começará de novo a viagem ao contar as suas aventuras. Na verdade, o propósito mesmo da peregrinação de Dante é começar de novo, e dessa vez não com passos temerosos, mas com palavras ardentes. Então, o viajante, né, tanto do texto como nós leitores também, a gente vai reviver essa aventura, só que dessa vez, né, esse viajante vai reviver conosco como leitores. Eu não sei se isso ficou claro, ficou meio confuso, mas essa metáfora do leitor viajante, pra mim, assim, das três metáforas, foi a mais bonita, assim, foi a mais tocante. Apesar de usar, como eu falei pra vocês, eu me identifiquei mais com a outra metáfora, pessoalmente falando, que é do leitor da Torre de Marfim. Ou seja, a gente vira companheiro de bordo, né? Então, de vários personagens da literatura, toda vez que a gente abre, então, as suas narrativas. É uma imagem muito bonita, gente. É uma metáfora que realmente, assim, nos traz, nos evoca, né, tantos personagens da literatura que viveram tantas grandes aventuras, né, e a gente acaba então sendo testemunha dessas aventuras. E aí, como eu falei para vocês, o Mangel vai comentar aqui brevemente sobre a questão da leitura eletrônica, não somente do Kindle, né, ele nem cita Kindles e e-books, ele fala mais de blogs, sites, artigos que são na internet, não de uma forma muito positiva, muito pelo contrário, é uma forma bem negativa com que ele fala isso, bem pessimista, bem mais pessimista do que no outro livro dele que eu li, que é o Encaixotando a Minha Biblioteca. E ele deixou bem claro que ele não gosta de e-books, ele não é fã, ele prefere livros físicos, né? Uma coisa que eu não me identifico. Eu gosto de e-books, né? Eu gosto de livros eletrônicos, porque pra mim, gente, eu acho que é o caso da maioria de vocês, é muito prático. Então assim, quando eu preciso do livro e eu quero ler logo, não quero ficar esperando, vou lá, compro o livro e, sei lá, 2 minutinhos o livro já tá no meu Kindle. Então eu gosto dessa praticidade e também pra viagem, né? Então toda vez que eu viajo pra algum lugar, que eu vou pegar um voo, pegar a estrada, eu gosto de estar sempre levando meu Kindle, até porque é bem mais fácil levar o Kindle do que levar um calhamaço. Não concordo com o Mangel de jeito nenhum, apesar de que o Mangel tem alguns pontos interessantes aqui que eu concordo, que são algumas consequências negativas a respeito da internet, do mundo conectado que a gente vive e etc. Lá na página 57, ele vai falar assim, ó. Tudo em nossas sociedades hoje incita-nos a acreditar que somos seres quase imortais, preservados no eterno presente e que todas as nossas atividades, incluindo a leitura, devem ser conclusivas no sentido absoluto. Só acreditamos em certezas. Ou seja, né? Ele vai argumentar que essa questão da gente estar sempre conectado, a gente fica muito preso no presente. Então a gente não consegue mais parar para refletir, ou até mesmo parar para fazer uma leitura mais lenta, né? Eu vejo muito, eu via muito isso aqui no Booktube, mas eu acho que isso deu uma diminuída, né? Não só no Booktube, mas também no Bookstagram, enfim. Não sei como é que é na outra rede lá de dancinha, porque eu não acompanho, então não sei como é que é isso lá. Mas às vezes eu sinto uma certa competição, assim, né? Pra ver quem lê mais livros, quem que consegue terminar esse calhamaço antes. Então, e isso me afetou muito quando eu comecei a postar vídeos aqui, né? Eu sentia que eu tinha que estar sempre postando vídeo toda semana, sempre tá terminando de ler um livro por semana pra conseguir gravar um vídeo. Só que assim, não é assim que a vida funciona. Até porque, primeiro, eu não trabalho com canal, eu tenho meu emprego normal, tenho meu emprego fora do canal, o canal é mais um hobby do que um emprego, e eu não termino de ler tão rápido assim, eu não leio rápido, gente, tá? Não sei se vocês repararam, mas eu leio muito devagar, em comparação com outros leitores, né? Então, e nada contra quem lê rápido, tá, gente? Não é algo assim, não estou fazendo um juiz de valor aqui, dizendo que você lê rápido, você não lê direito. Uma coisa que até que o Mangel vai comentar na parte da traça, né? O louco por livros. Mas eu tenho o meu ritmo de leitura, eu tenho a minha rotina, eu tenho os meus afazeres, eu tenho meu trabalho. Se eu conseguir postar vídeo, que bom. Se eu não conseguir postar o vídeo,
Que bom também, que pena, fica pra próxima semana. Então eu acho que quando a gente se liberta disso, que a gente tem que estar sempre produzindo conteúdo, produzindo vídeo, produzindo post, não sei o que mais lá, quando a gente se liberta que você não é obrigado a fazer isso, apesar de que algumas pessoas, isso é o trabalho delas, então realmente é sua obrigação, mas se não é o seu trabalho, você não é obrigado a ficar se matando por conta de vídeo no YouTube, entende? Então, pelo menos isso é a minha visão, uma coisa que eu até conversei com vocês num vídeo que eu fiz faz tempo aqui sobre o Booktube, né, no geral, né, qual que era a minha percepção do Booktube, e isso não mudou, tá, gente? Eu continuo achando que eu não tenho que ficar correndo fazendo vídeo doidada, enfim, toda semana. Esse começo de ano eu até tô bem produtiva, tô conseguindo postar um vídeo por semana, mas vai ter semanas que eu não vou conseguir e tá tudo bem, entendeu? Então, puxando esse gancho aqui que o Mangel fala sobre a internet, né? Ele fala sobre a internet de uma forma muito negativa. Lá na página 58 também tem um trecho que ele fala assim, que nesse trecho, eu vou concordar com ele, que ele vai dizer: essa persistente instantaneidade nos convence de que só existimos aqui e agora, no círculo em que por acaso nos encontramos, sem sentimento algum de débito com relação ao passado, nem de sobreposição de experiências, exceto como presunçosos postos avançados de progresso. Então é aquilo que eu comentei com vocês, né? A internet, ele também vai falar que a internet meio que nos obriga a estar o tempo todo conectado. Tem uma hora que ele fala assim, que quando a gente tá lendo, a gente tem que ficar compartilhando toda hora o que a gente tá lendo. Ele fala mal dos best-sellers, então assim, gente, se você curte aí, não sei se é o caso de vocês, mas pode ser que esse trecho aqui, para alguns leitores, né, fiquem bravos com o Mangel, mas eu não fiquei. Eu entendo o ponto de vista dele, mas é aquilo que eu falei para vocês, eu não acho a internet todo ruim, até porque, por causa da internet, eu tenho o meu canal no YouTube, eu consegui conhecer outros leitores que têm um gosto parecido com o meu, que gostam de ler os mesmos tipos de livros que eu leio, coisa que na minha vida real, aqui pessoal, eu não encontraria, né? Então, sem a internet eu não teria contato com vocês, eu não teria contato com outras pessoas maravilhosas que eu conheci aí na minha trajetória, que me apresentaram vários autores, vários livros, né? Então, apesar da internet, né, deixar a gente viciado, deixar a gente conectado o tempo todo, né? Porque uma coisa que, sei lá, não era comum até pouco tempo, tá, gente? Eu lembro que quando eu era criança, pra usar a internet, a gente tinha que ligar o computador, tinha que ligar o discador. Lembram disso? Quem é mais velho vai lembrar. A gente usava lá um período de tempo e depois pronto, a gente se desconectava, né? A gente ia viver a nossa vida. Mas agora com o smartphone, né, com 5G, enfim, com todo o avanço tecnológico, a gente está o tempo todo conectado. E isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Isso vai depender da sua relação com a tecnologia, né? Como é que tá a sua relação com o seu tempo gasto em rede social, enfim, rede de dancinha, em outras coisas que talvez não agregam tanto, né? Mas é uma coisa até que esse ano, acho que eu nem comentei com vocês, mas esse ano eu tô tentando dar uma diminuída no uso do telefone na hora que eu vou ler, né? Porque tinha hora que começava, eu sentava pra ler e começava alguém mandar mensagem. É sempre assim, gente. Toda vez que eu sento pra ler, me mandava mensagem, não sei o que eu tinha que resolver, e assim, era um saco isso. E aí eu tô voltando a usar o Forest, né? Tô usando, nesse final de semana, nesse último agora, eu coloquei o Forest no celular de volta, né? Que eu não tava usando. E na hora que eu comecei a ler, eu coloquei lá pra colocar a árvore pra crescer. E assim, gente, realmente, só o fato, né, de colocar no meu cérebro de que você está lendo agora, seu celular está bloqueado, você não pode mexer no celular, senão sua árvorezinha vai morrer. Isso já me ajuda na minha cabeça a eu ficar longe do celular. E eu li pra caramba, eu consegui adiantar bastante das minhas leituras que eu estou fazendo. Então, assim, isso ajuda muito, tá? A gente se desconectar um pouco, né? Ficar, nem que seja meia horinha, uma horinha, né? Coisa, sei lá, alguns minutinhos off, pra gente poder se concentrar nas leituras. Eu queria muito que ele visse esse lado positivo, né? Que quantas comunidades de leitores que se formam na internet, graças à internet, né? Coisas que não daria pra gente fazer no mundo real, né? Porque ainda mais no nosso país, que é um continente, basicamente, tá todo mundo em uma ponta do país, então como é que vai reunir toda essa galera? Então sim, gente, a internet tem seus problemas? Tem, mas também tem seu lado positivo, seu ponto positivo também. Eu queria que o Mangel também enxergasse isso em algum momento da vida dele. Por fim, nós chegamos na parte 2, que ele vai falar então do leitor da Torre de Marfim. Como eu falei, essa metáfora ela tem uma conotação
negativa, né, daquele leitor que vive isolado na sua torre de livros e não deseja contato com o mundo, né, que é o oposto do leitor viajante, né, que está sempre explorando aí novas terras, novas épocas e novos lugares e tendo contato também com as pessoas. Mas apesar disso, o Mangel também vai nos mostrar o lado positivo dessa metáfora do leitor da Torre de Marfim. Lá na página 72, ele vai falar assim sobre a questão do isolamento, né? Então ele vai dizer que os primeiros cristãos compreenderam que o isolamento é melhor para encontrar a Deus. O intelecto humano foi uma aptidão dada a nós com o intuito de nos ajudar em nossa fé, não para esclarecer os mistérios inescrutáveis, mas para construir um andaime lógico que o sustente. Então ele vai dizer aqui sobre a questão da vida religiosa, né? Então que muitos religiosos, homens e mulheres, né, iam para o deserto, no começo dos primeiros anos do cristianismo no mundo, que muitos foram para o deserto. Eu acho que foi Santo Antão um dos primeiros, né, os pioneiros nessa parte. Eu não lembro se foi Santo Antão ou se foi outro santo, gente, agora eu tô meio confusa. Enfim, foram santos que foram viver de forma isolada no deserto, que se fecharam para o mundo, que foram buscar, então, a santidade no silêncio, na penitência e na oração. E isso é algo bom, e isso acontece até hoje, né? Muitos monges, muitas freiras que vivem em clausura, né? E elas vivem, e a vida delas ali, fechadas, né? Que elas sem muito contato, assim, com o mundo, né? É justamente para tentar alcançar essa santidade, essa plenitude, né, que vivendo no mundo, essas pessoas talvez não iam conseguir. Isso vai também de cada um, tá, gente? Não é qualquer pessoa que ia conseguir viver isoladamente por o resto da vida, apenas estudando, rezando, e lendo e trabalhando ali, sem contato direto com o mundão, com a sociedade. Então, é uma vocação, por isso que é uma vocação, e é por isso que você tem que estar realmente preparado para viver em isolamento. Eu falei para vocês, o leitor da Torre de Marfim foi o que mais eu me identifiquei enquanto o Mangel estava descrevendo aqui. Por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa que se isola com muita facilidade. Eu era bem mais isolada quando eu era criança, então eu lembro que quando eu ia pra escola, eu sempre estava levando um livro na bolsa. Chegava o horário do recreio, do intervalo, né, como queira chamar, e eu gostava de ficar com o meu livro, né, dificilmente eu me socializava. Claro que tinha às vezes que eu acabava, né, ali conversando com alguns amiguinhos e tal, mas eu tinha esse desejo de ficar isolada. Eu não queria ficar me socializando. Falei pra vocês, tudo na vida tem seu lado bom e ruim. Foi bom que eu li bastante coisa. Foi ruim porque eu não fiz muitas amizades. Então, isso foi até mais ou menos até a faculdade. Na faculdade foi que eu fiquei mais sociável, vamos dizer assim. Eu levava meus livros na bolsa pra faculdade, mas eu também me socializava, né, mais com o meu grupinho de amigos ali, né? Então a gente conversava, trocava ideia. Apesar de que, gente, apesar de eu gostar de me socializar, tá? Não pense vocês que eu sou a isoladona que vive só com meus livros aqui, não. Eu me socializo. Apesar de eu gostar, eu sempre senti essa necessidade de voltar pra minha Torre de Marfim, né? Voltar pro meu canto, voltar para meus livros, né? Onde meus livros estavam sempre presentes, para as minhas coisas, né? Eu não tenho esse desejo de ficar todo o tempo rodeada de pessoas e conversando, rindo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu acho que isso me cansa um pouco, né? Chega uma hora que eu falo, chega, eu preciso ficar um tempo sozinha. E eu acho isso normal, tá? Pra mim, isso é a coisa mais normal do mundo. Pode ser que pra você não seja, tá? Pode ser que pra algumas pessoas, e eu já ouvi isso, tá bom, gente? Eu falo que já me falaram, que não é tão normal assim, né? Tem gente que não consegue ficar sozinho, por exemplo. Tem gente que não consegue ficar com o silêncio da própria casa. E isso o Mangel vai comentar aqui, né? Que é no silêncio que a gente consegue, então, ouvir os nossos próprios pensamentos e também refletir, né? A gente não consegue fazer isso no barulho, numa festa, né? No meio ali de uma muvuca. A gente consegue apenas refletir, olhar para nossa vida através do silêncio. E, gente, é uma coisa que me surpreende muito, que a gente mora num país em que não há silêncio. Não há. A não ser que você more num lugar, assim, extremamente, né, isolado, interiorzão. Nem o interior, tá? Porque eu já passei alguns interiores aí e o interior tá tão barulhento quanto as cidades, né? E a gente vive num país, eu não sei quantos outros países, mas aqui no Brasil, a gente vive num país muito barulhento. Eu tava conversando com um professor lá da escola onde eu trabalho, né, numa reunião, que ele comentou que ele é uruguaio, né, e ele nasceu no Uruguai, mas ele mora no Brasil. E ele falou assim que as pessoas aqui no Brasil, uma coisa que pra ele é muito esquisita, né,
as pessoas ouvem música muito alto, e os shows também até é muito alto em comparação com o que ele já viu no Uruguai, né, da onde ele veio. Então assim, gente, e realmente uma coisa que eu venho observando nos últimos anos da minha vida, que nós somos muito barulhentos, a gente não consegue ficar em silêncio. Fica no final de semana em São Paulo pra você ver, assim, num bairro qualquer de São Paulo, que não seja um bairro tombado, um bairro histórico ali, um bairro normal de periferia de São Paulo. Gente, é um absurdo a barulheira que é. E vocês já me ouviram reclamando aqui no canal do quanto que a minha rua aqui onde eu moro é barulhenta. Agora nem tanto, na semana nem tanto, mas nos finais de semana é assim, uma baderna, uma bagunça o dia inteiro, e aquele som alto, aquele barulho de gente entrando e saindo. E assim, gente, pra mim isso não é normal, tá? Pra mim, esse negócio de viver no barulho, de viver nessa confusão de vozes e música e sons o tempo todo, 24 horas por dia, isso pra mim não é normal. Porque o silêncio faz parte também da nossa vida de ser humano. A gente precisa de momentos de silêncio, a gente precisa de momentos de calmaria, é de grande reflexão. Assim como a vida não é só, né, essa calmaria toda, né, o tempo todo, a vida também não é essa barulheira toda, essa confusão toda, essa maluquice toda em que a gente está inserido aqui no nosso país, então, na nossa sociedade brasileira. Que eu não sei se o Mangue já conheceu o Brasil, ele é argentino, né, no caso. Acho que se ele conhecesse o Brasil, ele ia ficar assustado com o quanto a gente é barulhento. Mas o Mangue vai dizer aqui que o Leitor da Torre de Marfim não é de todo ruim assim, então pra mim não é ruim. É muito pelo contrário, é uma necessidade muito grande, porque a gente já vive no mundo barulhento demais. Ele vai dizer, né, o Mangue vai dizer que pra sociedade, né, principalmente pra nossa, o leitor que vive na Torre de Marfim é um snob, né? É aquele leitor que é um frouxo, é um indolente, né? Só que lá na página 80 ele vai colocar uma fala do Sêneca. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Já no século I, né? O Sêneca ele vai dizer assim. Ele vai dizer: tomando partido do intelectual da Torre de Marfim, o Sêneca, né, vituperava o populacho ou as massas ignorantes. Abre aspas, os melhores deveriam ser preferidos, escreveu ele, e no entanto a massa escolhe os piores. Não é tão pernicioso quanto ouvir as massas, considerando certo que é aprovado pela maioria, mudando nossa conduta pela dos que, em vez de viver de acordo com a razão, meramente se acomodam. Implícita na condenação está a noção de que a vida individual da mente deve ser preferida à regra comum. Então, o leitor da Torre de Marfim, ele tem essa possibilidade dele não seguir tudo que as massas estão dizendo para ele seguir. Eu ainda não li aquele livro do Ortega y Gasset, né, a Rebelião das Massas, mas o Mangue cita aqui na página 81, né, que as massas então acabam ditando como que você tem que fazer, como você tem que viver, etc, etc, mas você não é obrigado a seguir essas massas, né. O leitor da Torre de Marfim está menos suscetível a ouvir o que as massas falam para ele fazer, né. Então, por conta disso, o leitor que vive na torre, ele é visto como snob, né? Quem nunca? Visto como essa pessoa indolente, que não faz nada, que só lê e estuda e etc. Eu achei isso aqui, gente, bem curioso, bem interessante também. E aí ele vai usar como exemplo do leitor da Torre de Marfim o nosso Hamlet, né? Então assim, gente, faz muito tempo que eu li Hamlet, então eu lembro de algumas coisas, mas não tudo. E ele vai falar sobre que quanto o Hamlet ele é indeciso, né? Ele demora para tomar uma decisão, ele é aquele jovem intelectual que precisa, que é levado a tomar ali uma atitude, que é obrigado, na verdade, por conta do seu pai, não exatamente porque ele queria, né? Eu não sei se eu posso concordar, enfim, porque eu não li, eu não reli Hamlet recentemente, então tá meio vago ali algumas coisas, mas eu lembro de que tem um livro que eu até revirei a minha biblioteca aqui para procurar para vocês, gente, que é esse livro aqui, Hamlet, a arte de decidir, do Mário Amora, que eu li faz muitos anos. Tá bem velhinho esse livro, até derramou suco nele, coitado. Mas tá aqui, tá vivo. E esse livro vai falar justamente dessa dificuldade que o Hamlet tem de tomar uma decisão, né, de fazer alguma coisa, né, porque o pai dele manda ele ir lá e vingar a morte dele. Vai falar também dessa dificuldade do Hamlet de tomar uma decisão, né, ele vai apenas se deixando levar durante a peça, e também dessa passividade dele, né? E o Mangue vai argumentar também que o Hamlet tem essa dificuldade, talvez, de enxergar que o que está acontecendo ali em volta dele não é algo que os livros que ele leu teriam previsto,
né? Vai dizer algo bem interessante aqui na página 86. Tal crença no poder intelectual não era, no tempo de Shakespeare, em qualquer época, desprovida de reservas, e os eruditos eram vistos como uma mistura de admiração reverente e desconfiança. Aí, no caso, gente, aqui vai um spoiler de Hamlet, tá? Caso alguém ainda não leu e, enfim, não quer tomar spoiler. Mas o Manguel fala assim: Hamlet ainda não abandonou as palavras em favor da ação. Não trocou sua torre de marfim pela praça pública. Ele morre, mas mesmo este não é um evento desprovido de palavras. No final da peça, o repouso certamente não significa silêncio. E aí, sobre o que o Shakespeare achava, então, desse tipo de leitor, né, o leitor da Torre de Marfim, tem um trecho aqui do Jonathan Bate, né, que é um estudioso de Shakespeare, que fala assim: tem uma mente mais prática que Hamlet, que Shakespeare tem uma mente mais prática do que Próspero. Em Hamlet, sua arte dramática traduz um tema de livros antigos da Vita contemplativa para a Victa ativa, por força de seu próprio meio de produção. Diferentemente do espaço contemplativo privado da biblioteca, a esfera pública do teatro pertence à vida social ativa do cidadão. Então, até mesmo no tempo de Shakespeare, o próprio Shakespeare aqui, tinha lá as suas confianças com o leitor da Torre de Marfim. Algo que o Flaubert, algo que o Manguel vai comentar, que o Flaubert, logo aqui no final do livro, via essa metáfora da Torre de Marfim como uma forma de se isolar de besteirose e imbecilidade das massas, que eu tinha comentado anteriormente. E por fim, a gente vai chegar então na última metáfora, que é a traça de livros, né? E ele vai dizer uma coisa muito curiosa aqui. Com tais arrebentamentos em mente, leitores têm sido frequentemente retratados como presas desses seres imaginários, como vítimas de acontecimentos irreais, como devoradores de livros, que são, na verdade, eles mesmos devorados por monstros literários. Vistos da perspectiva dos que não leem ou não dão muita importância aos livros, o envolvimento apaixonado com a página impressa parece vazio e insalubre, resultando, como no cartoon de Grandview, né, que ele mostra aqui, esse cartoon aqui que ele coloca, não sei se você consegue ver, ó, numa criatura não de carne e osso, mas de papel e tinta, né? Então ele vai argumentar aqui que, socialmente falando, né, essa caricatura do loucos pros livros, né, que ele até mostra, é aquele leitor que acumula muitos livros, lê até esses livros, mas não aproveita essas leituras. É uma leitura fraca, é uma leitura superficial. Não é uma leitura profunda, uma leitura que vai mudar a vida daquele leitor. É simplesmente ele vai dizer que é um leitor glutão. É um leitor que só come os livros, mas que a vida dele continua a mesma, ele não muda, esses livros não fazem nenhum impacto na vida dele. Entre essa metáfora do glutão de livros e o leitor verdadeiramente leitor, aquele que lê de verdade, mas existe uma distinção, né, entre o devorador de livros, né, e o leitor sério, né? E muitas vezes o leitor sério lê muitos livros também. Só que essas duas metáforas, né? Do glutão de livros e o leitor sério acabaram se misturando ao longo do tempo. Então, durante muitos séculos, né? Os leitores, todos os leitores eram vistos apenas como meros devoradores de livros e não leitores sérios, né? E há uma certa desconfiança, né, o Manguel vai dizer, da palavra, que tem poder de criar, né, tal como a gente vê no Gênesis, né, que o mundo é criado através da palavra de Deus, né. E isso não é de hoje, tá, gente? Isso é desde muito tempo. Sempre houve uma certa desconfiança dos livros, da palavra, das histórias, né. E ele vai citar um livro que eu li ano passado e eu amei, que tem vídeo aqui no canal, que é o Matilda, do Roald Dahl. E a personagem Matilda, né, caso vocês tenham ou lido o livro ou visto os filmes, né, que tem de Matilda, vocês veem que as pessoas que estão ao redor delas, né, ficavam caçoando dela pelo fato dela gostar de livros, né, os pais dela principalmente ficavam falando, porque você fica lendo isso daí, essa coisa inútil, essa coisa que não serve pra nada, né. Ele vai citar também até no começo do Vermelho e o Negro, né, do Stendhal, que o Julian estava lendo lá um livro e o pai dele falou para ele parar de ler e fazer algo útil, né, enfim. Então, vocês percebem que isso é uma coisa que é uma coisa que já vem de muito tempo, né, essa desconfiança com os livros, essa coisa de falar que os livros é perda de tempo, que os livros não servem para nada, que os livros não vai te levar a lugar nenhum. Pois é. E como exemplo do devorador de livros, né, entre aspas, ele vai usar então Don Quixote, nosso famoso cavaleiro Don Quixote. Só que o Don Quixote, gente, por mais que ele seja
vamos dizer, eu ainda não li Don Quixote, tá? Mas eu já li muitas coisas a respeito do Don Quixote. Por mais que o Don Quixote seja esse devorador de livros e que ele fica louco em relação aos livros, né? Então o Mangue vai dizer que o Don Quixote está longe de ser esse louco, né? Esse maluco que os personagens do romance do Cervantes vão dizer e vão caçoar dele. Muito pelo contrário, o Don Quixote, apesar dele estar fascinado por aquele mundo imaginário que ele estava criando, ele tinha consciência das atitudes que estava tomando, tá? Isso são palavras do Mangue, tá? Eu não tenho opinião a respeito disso, porque, como eu falei pra vocês, eu ainda não li o Don Quixote. E aí, ele falando ainda do Don Quixote, né? O Mangue vai dizer: esse jogo entre o mundo imaginário explícito do protagonista e o mundo inconsciente daqueles à sua volta situa o leitor de Don Quixote indecisamente entre os dois, como uma das criaturas solitárias que encontram em livros a experiência da realidade, e também como um membro da sociedade que caçoa da leitura e que deseja impor suas próprias concepções do que é valioso ou não coletivamente. Então, gente, muito legal esse trecho aqui. Deu realmente vontade de ler Don Quixote. E aí, por fim, né, ele vai dizer que os livros não vão levar você a sandice nenhuma, né? Está longe de deixar uma pessoa realmente louca, né? Mas, na verdade, a gente vai conseguir até enxergar coisas do mundo, né, como espelhos de condutas, ele vai dizer, espelhos e fontes de condutas nobres, né? Então os livros têm esse poder de espelhar o mundo para nós, de uma forma que a gente compreenda que muitas vezes o que acontece na nossa vida, a gente não entende ali na hora, mas quando a gente lê essa mesma situação em uma narrativa, em um livro, em uma história, a gente compreende melhor, porque nós somos criaturas de histórias, né? Desde os tempos das cavernas, o ser humano conta histórias, se não escritas, mas orais, né? Os nossos antepassados viviam contando histórias também. Então nós somos criaturas, como vai dizer muitas frases aí que eu já vi, nós somos seres de histórias. No último capítulo também aqui do livro, ele vai falar então daquela questão do Flaubert, né? Que fala sobre que o Flaubert gostava então dessa história do leitor da Torre de Marfim. Ele vai falar também de Madame Bovary, ok? A gente tem um vídeo sobre Madame Bovary aqui. Madame Bovary, que era essa leitora gulosa, que apenas engolia os livros para tentar satisfazer um vazio no coração dela, né? um tédio da sua própria vida. Não exatamente por causa dos livros, né? Que eram livros até de índole, livros de qualidade duvidosa, né? Que ela lia, mas era por conta desse problema interno que ela tinha, esse problema no coração dela que havia desse tédio, dessa vontade de ter uma vida que não era possível ter. Enfim, tem um vídeo sobre Madame Bovary aqui no canal, assistam lá. Ele também vai falar de outros leitores como a Ana Karenina. E aí, por fim, eu vou ler para vocês uma última parte aqui sobre o leitor taça de livros, o louco dos livros, né? Ser uma taça de livros não precisa comportar sempre uma conotação negativa. Somos criaturas de leitoras, ingerimos palavras, somos feitos de palavras, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Sabemos que palavras são nosso meio de estar no mundo, e é através das palavras que identificamos nossa realidade, e por meio das palavras somos nós mesmos identificados. Então é isso, gente. Fica aqui a minha recomendação desse livro maravilhoso. Eu não estava planejando fazer um vídeo tão longo sobre esse livro, mas eu acabei me empolgando, enfim, falei muita coisa. Eu adoro ler os livros do Mangue, que realmente incita muitas discussões interessantes aqui. Já entrou pra minha lista de melhores do ano esse livro. Tá curtinho, então dá pra ler tranquilo, assim. Acho que no fim de semana de carnaval aí, o carnaval tá chegando, então dá tranquilo pra vocês pegarem, leiam, tá? Eu li apenas alguns trechos, fiz alguns resumos aqui, mas nada do que eu disser substitui, então, a leitura desse livro. Fica aqui a minha recomendação. E é isso, a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.